O ser humano é um animal político? Thomas Hobbes foi um dos filósofos que tentou investigar e pensar sobre essa questão. Duas obras dele, do Cidadão e Leviatã, escritas e publicadas ali em meados do século XVII, trazem as reflexões do Thomas Hobbes acerca da natureza política ou não do ser humano. E são questões que têm implicações que vão além da filosofia, porque tem a ver com a maneira como a política vai se organizar, o que vai legitimar o poder político de uma pessoa sobre a outra e assim por diante. Hobbes vai então refletir sobre a questão do ser humano ser social por natureza ou não, se ele é social porque ele precisa. Uma das respostas que atravessou a história da filosofia e a história do Ocidente foi a resposta do Aristóteles, que tratava o ser humano como um animal social, que era essencialmente social, que nasceu para viver em sociedade. Thomas Hobbes discorda dessa resposta do Aristóteles e vai afirmar que o ser humano não é naturalmente social. A natureza humana, por Thomas Hobbes, não é uma natureza que tem a ver com a vida com outras pessoas ou que representa uma facilidade ou uma tendência do ser humano para viver com outras pessoas tranquilamente. Para Thomas Hobbes é o contrário disso. Naturalmente, sem sociedade, o ser humano é egoísta, ele vai preferir viver isolado, ele vai se preocupar só consigo mesmo, e é o que Thomas Hobbes vai chamar de um estado de guerra perene, um estado de guerra constante, porque o ser humano vai pensar só em si mesmo e vai prejudicar as outras pessoas se for necessário para sobreviver. Sem sociedade, o ser humano vive em conflito, vive em guerra um com o outro. Essa é a visão do Thomas Hobbes. Por isso, então, ele vai dizer que o que une o ser humano vai ser uma necessidade. O ser humano vai viver junto com outros seres humanos porque ele precisa. O ser humano não consegue viver de uma maneira segura e de uma maneira tranquila sozinho, então ele vai procurar outras pessoas porque ele tem medo de ser atacado, ele tem medo de ser prejudicado, então vão se juntando grupos ironicamente, para os seres humanos se defenderem de outros seres humanos. Então é por medo e por necessidade que o ser humano vai se juntar a outros seres humanos, porque o estado natural do ser humano é um estado de competição constante com as outras pessoas. Thomas Hobbes, como outros pensadores da época e que pensaram sobre essa fundamentação política do ser humano com base numa ideia do que seria um ser humano fora da sociedade, que é o que eles chamavam de estado de natureza, vai defender então que essa união do ser humano com outras pessoas, com outros seres humanos, esse contrato da fundação da sociedade, como eles chamavam, é um contrato artificial, ou seja, ele não é natural. Viver com as outras pessoas não é algo que resulta da natureza humana. Para viver com outras pessoas, o ser humano vai ter que inventar alguma coisa, vai ter que criar. Então, o contrato social para ele é artificial. Para alguns animais que são naturalmente sociais, isso não seria um problema. Então, Hobbes vai defender que existem animais que são naturalmente sociais, que vivem bem e que nascem para viver em comunidade, porque o bem de cada um daqueles indivíduos na comunidade coincide com o bem de todo mundo. Então, o bem individual coincide com o bem geral, como as formigas num formigueiro, as abelhas numa colmeia. O que elas fazem e é bom para elas, automaticamente faz bem para o grupo. Mas o ser humano não é desse jeito. Para o ser humano, o bem individual não coincide com o bem geral. Por quê? Porque o ser humano é dotado de racionalidade. A racionalidade, que parece ser uma coisa maravilhosa, muito boa, e sempre resulta em coisas positivas para o ser humano, para o Hobbes era um problema, porque a razão humana leva o ser humano a querer se diferenciar, querer ser melhor, ficar se comparando e competindo com as outras pessoas. Por isso, por ser racional, o ser humano não consegue fazer com que o bem individual coincida com o bem comum. Se a natureza humana é ser racional, quanto mais livre para exercitar e para exercer essa natureza humana, pior seria, na visão do Hobbes. Porque quanto mais livre o ser humano, mais racional ele seria. Quanto mais racional o ser humano é, mais egoísta, mais exibicionista, mais competitivo ele é.
aquela fala que resume bem, né, e é relacionada ao pensamento do Thomas Hobbes, que não é uma frase dele, né, o homem é o lobo do homem, resume bem essa noção com a qual ele está trabalhando. O ser humano naturalmente vai exterminar, vai competir para se dar bem sobre os outros seres humanos. Enquanto, então, o acordo entre certos animais que vivem em sociedade naturalmente, esse acordo é natural, para os seres humanos esse acordo tem que ser feito de uma maneira forçada, tem que ser artificial. Como ele é artificial, ele vai precisar de fatores externos, porque esse contrato não vai ser algo que vem de dentro para fora, ele vai vir de fora para dentro. Ele depende de fatores externos para se manter. Então, todos os acordos, todas as uniões, tudo que junta os seres humanos vai precisar de uma forcinha para obrigar as pessoas a respeitar aquilo. E Hobbes vai defender que então existe a necessidade então de um poder comum que obrigue todo mundo a respeitar esse acordo, que obrigue todo mundo a agir de acordo com o bem comum. Por quê? Na visão do Hobbes, se a gente não for obrigado a fazer isso, a gente vai agir só de acordo com o nosso bem individual. E aí a vida social vai para o beleléu. Como que tem que ser então esse poder comum? Esse poder comum para o Hobbes é o Estado, é o governo. Sem o governo não existe uma mediação das relações. A violência seria inescapável, inevitável, não teria como evitar a violência entre as pessoas. O Estado, então, ele vai reduzir todas aquelas vontades individuais, cada um querendo a farinha para o seu próprio pirão, para uma vontade só, uma vontade para o bem da coletividade. Esse Estado vai tratar as pessoas e os indivíduos como súditos e não como cidadãos. Então, o ser humano ele não vai ter o indivíduo não vai ter muitos direitos, não vai poder participar do poder político, porque ele está ali para ser protegido e para ter os seus desejos individuais suprimidos ao máximo possível, caso contrário, o coletivo vai se desfazer, vai se desmantelar. Ele não é um cidadão com o direito de julgar e de interferir naquilo que é público. Ele participa ali só sendo protegido e com a sua fatia da coletividade. Para isso, o Estado, na visão do Hobbes, tem que ser absoluto, inquestionável, soberano, ou seja, o maior poder, e vai ter que ser capaz, tem que ter o poder de reprimir todos os interesses pessoais e individuais, que são os interesses que destroem a coletividade, que destroem a possibilidade do ser humano viver bem. Quais seriam, então, pensando num ser humano que fez esse acordo, que está sob o jogo de um Estado e tal, quais seriam os limites da liberdade humana? Na visão do Hobbes, o contrato social, ou seja, esse acordo que faz as pessoas viverem em grupo, ele pressupõe uma renúncia total à liberdade individual. Se fosse representado num texto, o contrato social para o Hobbes seria uma coisa assim: cedo meu direito de governar a mim mesmo ao soberano, sob a condição de que tu também lhe cedas o teu direito, ou seja, eu cedo a minha liberdade de autogoverno para um poder soberano, desde que você também faça. Eu largo o controle remoto se você largar também, tipo isso. Então, as pessoas vão renunciar à sua liberdade individual de autogoverno. Esse poder soberano ele pode ser instituído por força, ou seja, um pai, um chefe de guerra que estabelece um poder por meio da força, ele é mais forte, então ele se coloca como soberano, ou por meio de uma submissão voluntária. Hobbes previa até a possibilidade das pessoas votarem, e elas votam numa pessoa, numa assembleia de pessoas, e essa assembleia, esse governante vai ter o poder soberano. Então não é só pela força, mas também pelo voto, né? Pela escolha para uma eleição. Tendo visto que o objetivo do governo e do Estado é conservar os indivíduos, é garantir a segurança deles, Hobbes vai dizer que o Estado seria como um deus na Terra, como se fosse um deus mortal. Ele é responsável pela defesa e pela paz dos súditos. Para isso, ele pode usar qualquer meio disponível. Ele pode usar o medo, ele pode usar a força, ele pode aterrorizar as pessoas, porque o objetivo dele não é fazer com que as pessoas sigam
seus desejos, sigam seus instintos ou façam aquilo que elas quiserem. O objetivo do Estado é um só: garantir a paz e a segurança das pessoas, e para isso ele pode fazer o que for necessário. De uma maneira inquestionável, porque só sendo absoluto é que ele vai conseguir exercer esse poder. Como eu falei absoluto várias vezes, a gente percebe que o Hobbes tem uma afinidade com o absolutismo, que seria uma teoria diferente da teoria liberal e democrática que outros pensadores vão defender. O absolutismo hobbesiano defende que o poder soberano é indivisível, ele é concentrado em uma só pessoa ou em assembleia, ou seja, ele não é dividido, como a gente tem hoje, judiciário, executivo, etc. Ele é só uma pessoa, só um grupo de pessoas, o poder é só desse grupo ou só desse indivíduo. Os súditos devem obediência total ao soberano, então não tem possibilidade de questionamento nenhum e de participação direta. O Estado é superior, inclusive, à lei, porque a lei é uma ferramenta. Se essa ferramenta não estiver funcionando, o Estado pode ser superior a ela. O Estado não está conectado, não está ligado aos súditos pelo contrato. O contrato é entre os súditos. Os súditos fazem contrato uns com os outros, naquele esquema lá de ceder a liberdade, e por meio desse contrato surge o Estado. O Estado não deve nada ao súdito, além de garantir a paz, não tem uma reciprocidade. O indivíduo, o súdito, está se privando de toda a liberdade pessoal no contrato uns com os outros, não pode ter rebelião, não pode ter discordância, e existe uma tendência muito forte de haver uma fusão entre a autoridade política e religiosa. O Estado é um Deus mortal, ele é inquestionável e ele que cria a possibilidade de haver vida em sociedade. Diante, então, de uma visão de um ser humano naturalmente antissocial, a vida social do ser humano, para o Hobbes, só pode ser garantida por uma ferramenta artificial, que é o Estado, que vai reprimir essa natureza humana, que é uma natureza vil, que é uma natureza egoísta, que se tiver expressão livre, vai destruir o próprio ser humano, vai destruir as outras pessoas e aí não tem sociedade. Essa é a visão do Thomas Hobbes.